It's Britney, bitch. Já sei que quando você viu no título desse vídeo, né, as palavras 2007 e Britney, você já pensou, meu Deus, caramba, mais um vídeo falando do colapso da Britney Spears. Caracas, meu! E realmente nós vamos falar um pouco sobre esse momento que acredito que deve ter sido um dos mais difíceis não só da carreira, como da vida pessoal dela. Pois além de toda a montanha-russa emocional que ela vivia naquela época, ouvir seu nome atrelado a expressões como surtada, louca, desequilibrada, fracassada, para uma artista do patamar dela, não deve ter sido nada fácil. Mas o objetivo aqui é entender o quanto tudo isso que rolou lá em 2007 influenciou no trabalho e na vida dela, né? Por mais que a gente saiba que ela conseguiu retomar a carreira dela após essa fase, né? Ela não era mais a mesma, sabe? Não é até hoje. Por isso, se você clicou neste vídeo, gosta muito da princesa do pop ou não é muito fã, mas tem algumas opiniões sobre esse momento dela, fica comigo até o final. E eu sou o Thiago Elvis, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não me conhece, sinta-se em casa, se achegue que é tudo nosso e aproveita e se inscreve, tá? E bora pra pegar um cadinho aí. Fechou! Eu acredito que muitas pessoas saibam o que mais de chocante aconteceu com a Britney em 2007, mas caso você faz parte ali do grupo que não sabe muito bem, eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente só pra gente poder seguir bem inteiradinho do assunto. Britney Spears nessa época já tinha o seu legado, né, a sua carreira consolidada, já era conhecida como a princesa do pop, já tinha aí 4 álbuns de sucesso e muitos hits aí para ela poder dar e vender, mas chocou o mundo ao apresentar alguns comportamentos um tanto quanto considerados diferenciados, vamos dizer assim. Como grande parte da mídia americana era muito voltado pro que ela estava fazendo, já que ela era a princesinha do pop, né? Ela acabou protagonizando algumas cenas em que ela foi flagrada aí indo para boates, usando vestidos curtos, sem calcinha, né? Meio bêbada, outras cenas com o namorado, cenas com a família, enfim. E até que ela sofreu muito assédio dos paparazzis e em um belo dia ela não aguentou toda essa pressão aí e simplesmente ela foi flagrada indo para um salão de beleza, a galera tava muito em cima dela e ela chegou lá e pediu para poder rasparem o cabelo dela. A galera se recusou, o que ela fez? Ela mesma catou a máquina e raspou o seu próprio cabelo. E já que nesse dia tava rendendo cobrir a Britney, né? Ela tava sendo muito assediada pelos paparazzis, ela foi pro estúdio de tatuagem, fez um tanto de tatuagem que ela quis, só que ela não aguentou aquela pressão do pessoal muito em cima dela, e o que ela fez? Ela deu uma de Carminha da Avenida Brasil, né? Ela deu aquele surto, catou o guarda-chuva e atacou os paparazzis. E se nessa época toda semana tinha uma capa de revista ali falando algo sobre a Britney Spears, imagino que neste momento a galera tava descendo a lenha nela, chamando ela de surtada, de desequilibrada. Mas o que acontece? A mídia lucrou de fato muito com a Britney. E o pior de tudo é que a maioria dos assuntos eram relacionados à vida pessoal dela e não à carreira. Mas daí você pensa, por que com ela? Por que algo tão surreal assim, tão over em cima da garota? E desde quando a Britney Spears surgiu, ela veio para ser o rostinho da América, né? E ela foi cobiçada por eles, adorada, modelo, inspiração para elas, além de ser um sexy symbol muito forte também, no momento que ela já parecia ser mais madura, mas ela sempre passou uma imagem de que ela era perfeita, de que nunca errava, né? Porque era algo que ela foi doutrinada a ser. E por este ponto, eu acho legal a gente dar continuidade aqui na nossa conversa. Por trás de um colapso existem diversos fatores e acontecimentos que levam ao estopim de tudo, né? E no caso da Britney Spears, eu acredito que foi uma somatória de coisas que ocorreram desde lá do começo da carreira dela. A vida de uma blogueira, por exemplo, que é exposta diariamente na internet, ainda dá para manipular como e o que será dito. Mesmo sendo uma plataforma aí que enganja as pessoas e basicamente você pode chegar longe sendo você mesmo. Mas lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para se fazer sucesso não dava apenas para poder ligar assim a câmera e começar a falar e as pessoas gostarem de você e você provavelmente começar a fazer sucesso. O negócio é que você precisava de alguém que acreditasse em você, alguém influente mesmo para fazer o seu rolê ali acontecer. Talvez na época que ela surgiu a gente não fosse perceber, mas hoje a gente consegue ali ver que a Britney Spears, além de ser um talento nato em dança, em canto, né, ela também fazia parte de um produto formatado para ser vendido. Mas Thiago, música pop não é um produto, meu filho, você não vende música, as pessoas vão no show, não consomem? Sim. Mas o lance da Britney é como
diversas outras personas aí, artistas que a gente conhece. Foi um produto criado não só para poder entreter as pessoas, trazer divertimento, enfim, é também criado para poder levar tendências, influenciar pessoas, criar ali artistas midiáticos para que, além de tudo, vendesse muito o que fosse noticiado sobre ele. No final, é tudo sobre dinheiro mesmo. E esse personagem já existia na cabeça dos produtores, dos empresários, e só faltava ali, no caso, um rostinho para ele, vamos dizer. E eis que viram que a menininha ali que brilhou lá no clube do Mickey ao lado do Justin Timberlake, Christina Aguilera, era perfeita para tal papel. E se você assiste Black Mirror e lembra daquele episódio da Ashley O que foi protagonizado pela Miley Cyrus, você vai perceber semelhanças na história logo de cara. E existe uma pressão muito grande na indústria musical, principalmente se você é um artista muito rentável, que lota shows, que vende milhões de discos ao redor do mundo. É como se fosse uma mina de ouro que é explorada até o talo, sabe? Então a imagem da Britney era muito consumida porque ela despertava interesse no público. Ela era uma figura e, segundo ela, na música Piece of Me, todo mundo queria um pedacinho. Afinal, ela era Miss Sonho Americano, né? Tava todo mundo de olho em tudo que ela fazia, principalmente com quem ela estava se relacionando. E quanto a essa parte, o que rolou ali de mais sério foi quando ela se casou com o dançarino Kevin Federline em 2004, que chegou a ser muito mais exposto porque acabou virando um documentário, né? O que acabou rendendo, já que esse relacionamento era muito visado pela mídia por conta dela. Será que é só eu que acho que o Kevin quis fazer fama em cima dela? O cara lançou até um álbum. Na verdade, esse relacionamento, se você for ver com a visão e informação que nós temos hoje, não parecia ser um dos mais saudáveis aí não. E se você está gostando do conteúdo até aqui e ainda não é inscrito neste canal, o que você tem que fazer? Clique no botão embaixo de se inscrever, ative as notificações para você poder receber os próximos vídeos, porque que eu falo sobre música no geral, principalmente do que é pop. E não esqueça o like também não, hein? Só que o que acontece? A Britney não é uma máquina, não é um produto, ela é uma pessoa comum. E pessoas comuns têm sentimentos, sofrem decepções e lidam cada um ali de uma forma diferente quando se deparam com problemas, principalmente os emocionais. Então a parada começou a dar ruim, a desandar ali, né? E acontece que em 2006 a Britney separa do Kevin Federline, termina o seu casamento, né? O que lhe rendeu ali 2 filhos e aparentemente parecia que ela tava bem com tudo aquilo. Só que as coisas foram acontecendo, foram rolando e a gente foi vendo que, peraí, tem uma coisa acontecendo com essa menina. E eu tenho pra mim que o que foi vendido relacionado a Britney como mau comportamento a partir desse ponto tem muito a ver com toda essa cobrança e expectativas que as pessoas tinham em cima dela, de conduta, de postura por causa da carreira dela, e a mídia de todos os lados pressionando pra poder render aí algum clique, alguma manchete sobre ela, ainda mais depois de um término de um relacionamento, né? Que a gente não sabe muito bem como que terminou, né? Mas ela era nova, solteira. E Britney Spears, com toda a fama que ela tinha, é óbvio que todo mundo ia querer saber o que ela estaria aprontando após tudo isso. Tirando que hoje, com as questões de saúde mental entrando muito mais em pauta, talvez poderemos considerar que ela estava apresentando sinais de problemas emocionais, por conta de todos esses acúmulos que a gente vem falando no decorrer desse vídeo. E ninguém percebia ou falava sobre isso. O assunto mesmo era as consequências de tudo. Aí foi, né? Festinha, baladas, e inclusive uma delas rendeu aquela icônica foto da Britney ao lado de Paris Hilton e Lindsay Lohan, que mais pra depois Paris deixou bem claro que não tava nem falando com a Lindsay naquela época, simplesmente ela brotou ali no carro dela. Aí vai bebidas, drogas, vexames, namorados e tudo sendo acompanhado de perto pela mídia. A galera ficava em cima dela igual a sarna, até que um dia ela não aguentou e foi o fatídico dia em que ali em fevereiro de 2007 ela raspou a cabeça, como eu citei no começo do vídeo. Foi esse episódio complicado e que foi noticiado para todo mundo como o colapso da Britney Spears. E nesse ato ela deixou claro que ela estava cansada de segurar todo o status de ser a princesinha do pop, porque, cara, ela sofreu muito assédio pela parte da mídia, ela já não tinha vida mais e qualquer coisa que ela fizesse, ainda mais no momento delicado, estava sendo noticiado em primeira mão. Então, assim, a gente fala dessa maneira, assim, de uma maneira mais leve, mas o que acontece é nitidamente um pedido de socorro. Parece que ela estava ali super precisada de alguém, de alguma coisa que parasse tudo aquilo. E a partir daí as coisas não foram ficando muito legais para ela, sabe? Foram várias entradas em centros
tratamentos de reabilitação, ela perdeu a guarda dos filhos dela que ficaram com o pai temporariamente. Muitas pessoas aí chegaram a considerar que a Britney talvez estava tendo seu fim, mas mesmo assim ela tinha um álbum engatilhado para poder lançar, que acabou sendo lançado em outubro de 2007, chamado Blackout, que é considerado por muitos como um dos melhores álbuns da carreira da Britney, mas que teve ali a sua divulgação um pouco prejudicada devido a toda essa situação relacionada a ela. E quem não se lembra da icônica performance no VMA de 2007 com a música Gimme More, que foi muito comentada por ter sido considerado por muitas pessoas como um fiasco, como a pior apresentação da Britney. E tudo isso acarretou em um fator que, após movimentações de fãs nos últimos anos com a tag Free Britney pedindo o fim da tutela que foi colocada nela judicialmente, e mais aí ao recente documentário chamado Framing Britney, que esse assunto teve mais visibilidade. Fator esse que é essa tutela que priva Britney de ter controle sobre a sua própria vida, deixando na mão dos pais dela todas as decisões legais sobre a carreira dela, sobre o dinheiro dela, e que até hoje mesmo ela demonstrando estar super capaz de guiar sua própria vida, né? Ele não quer largar o osso. Mesmo que ela tenha conseguido alguns direitos aí, ele insiste em ser tutor dela. Ah, vai dizer que tem um cheirinho de treta aí por debaixo dos panos? Esse homem não quer largar por quê então? Observando a história da Demi Lovato, por exemplo, os seus altos e baixos, ainda mais depois de documentários em que ela conta tudo sobre seus problemas emocionais e vícios, inclusive tem vídeo dela aqui no canal também, a Demi deixa muito claro que ela era pressionada a sempre passar uma imagem de que ela deu a volta por cima, mas na verdade internamente os problemas dela ainda estavam lá, até que o pior de fato aconteceu. E pegando esse exemplo da Demi, eu fico me questionando se na época do álbum Circles, que foi ali final de 2008, um ano após o lançamento do álbum Blackout, que marcou essa época de vulnerabilidade da Britney, se de fato ela estava bem para poder voltar à música, se ela queria de fato fazer isso, porque não devemos ser ingênuos também, né? Ela estava sob tutela, a gente sabe que a carreira dela movimenta milhões até hoje, e as pessoas, mesmo tendo memória curta, ainda poderiam associar o nome da Britney em 2008 com escândalos. E hoje em dia que a gente vê muitas estratégias como gestão de crise, né, que passam a ser aplicados quando acontece alguma coisa muito grande com algum artista, aí me faz pensar, será que naquela época a Britney já voltou tão rápido assim com um novo álbum por conta disso? Porque sim, venhamos, existe ali um conflito de interesses, né? Falando tudo isso que eu disse aqui no vídeo, eu sinto que o 2007 da Britney começou lá no início da sua carreira, em que todos os acontecimentos que foram se desembolando deixou ela como uma refém desse momento, se bobear, o mais conturbado da carreira dela, em que ela foi descredibilizada por muitos e se bobear ela ainda é. Existem muitas pessoas que menosprezam a carreira, o trabalho, a artista que a Britney Spears é e o seu legado, como tem outras também que olham ela como uma coitada devido a tudo que tem saído, principalmente sobre esse momento complicado dela aí. E nós podemos ver como a indústria musical, a fama, o ser celebridade pode ser o sonho de muitos, mas o pior pesadelo de outros, principalmente pelos bastidores, pela forma que tudo é controlado para que aquele artista seja isso, seja aquilo, tanto quando eles querem exaltar alguém, tanto quando eles querem jogar a pessoa lá embaixo. Tanto que Amy Winehouse, Michael Jackson e inúmeros artistas passaram por situações semelhantes a essas, mas com enredos diferentes. Será que Britney Spears está bem e feliz como ela diz estar hoje em dia? Será que ela realmente quis fazer tudo o que ela fez na carreira dela, principalmente após seu breakdown em 2007? Deixe sua opinião aí nos comentários, fala o que você acha sobre a carreira da Britney, sobre tudo que aconteceu com ela em 2007, deixa aí embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque por agora nós vamos até aqui. Que Beyoncé te abençoe. E a gente se vê de novo, né? Vazei!